Camila Duarte sabia que estava prestes a perder o emprego antes mesmo de alguém chamá-la para a sala de reuniões. Havia 6 meses, ela vinha aprendendo a ler os corredores da Litoral Norte Logística, em Florianópolis, da mesma forma que os pescadores leem o mar antes de uma tempestade. Naquela manhã, Rodrigo Peixoto, seu gerente de departamento, passou pela mesa dela sem olhar em sua direção. Bruno Aguiar e Tiago Moraes, 2 analistas seniores que normalmente discutiam alto sobre o café, de repente, ficaram fascinados pelas próprias telas. Depois, uma assistente executiva desceu dos andares superiores especificamente para buscar Camila. Ela fechou a planilha que estava revisando, guardou o celular na bolsa e a seguiu pelo elevador de vidro. Florianópolis se estendia lá embaixo. Torres comerciais, o campanário de uma igreja, galpões perto da baía e, além deles, a imensa engrenagem do porto. Camila mal reparou. Estava calculando o aluguel, material escolar, mercado e por quanto tempo suas economias resistiriam. Não o suficiente. Na sala de reuniões estavam Rodrigo, uma representante de recursos humanos, e a advogada da empresa. Ricardo Fontoura, o dono da companhia, não estava presente. Rodrigo falou com cuidado sobre um erro no sistema de roteamento da Litoral Norte. Um cliente importante havia sofrido um atraso caro. Os registros do sistema mostravam que a conta de Camila estivera entre as últimas a acessar o módulo afetado. Camila escutou em silêncio. 2 dias antes da falha, ela havia identificado exatamente aquela vulnerabilidade e enviado um aviso por escrito. Depois, Bruno e Tiago alteraram a configuração. Em algum ponto entre o aviso dela e aquela reunião, sua mensagem havia convenientemente desaparecido do histórico da gerência. Ela poderia ter lutado. Poderia ter exigido os registros do servidor, apresentado suas anotações arquivadas, insistido numa investigação independente. Mas em 6 meses, havia aprendido outra verdade sobre a Litoral Norte. As provas importavam menos quando as pessoas erradas controlavam quem tinha permissão para explicá-las. Então, ela fez apenas uma pergunta. A decisão já foi tomada? Rodrigo hesitou, depois disse que sim. Camila assentiu. Leu cada página do pacote de rescisão. Chegou a apontar um erro no cálculo do acerto. A advogada corrigiu, enquanto Rodrigo a observava com desconforto crescente. Não houve lágrimas, nem súplicas. Ela não mencionou Theo, seu filho de 4 anos, embora todos os pensamentos amedrontados em sua cabeça fossem sobre ele. Antes de sair, Camila olhou para Rodrigo. Espero que o sistema de roteamento continue se comportando bem para vocês. Falou sem raiva nenhuma. Isso perturbou mais do que qualquer explosão teria feito. Lá embaixo, alguém já havia colocado uma caixa de papelão sobre sua mesa. Dentro dela foram uma caneca de café, um caderno cheio de esboços técnicos, uma pequena suculenta e uma foto emoldurada de Theo sorrindo, com um dente da frente faltando. Quando Camila atravessou o setor, as conversas foram silenciando. Alguns colegas pareciam sentir pena. Outros pareciam aliviados por não terem sido escolhidos. Bruno fixou os olhos no teclado. Tiago desviou o olhar. Camila manteve os ombros eretos. Sua compostura não era orgulho. Orgulho havia se tornado um luxo anos atrás. O que ela protegia agora era algo mais prático. Dignidade era a única posse que nenhuma carta de demissão poderia confiscar, a menos que ela mesma a entregasse. Ninguém ali entendia o que a Litoral Norte tinha acabado de perder. Oficialmente, Camila era analista júnior de operações. Na realidade, havia meses estabilizando silenciosamente os sistemas logísticos mais frágeis da empresa. Problemas pelos quais Rodrigo recebia elogios por resolver haviam quase sempre sido resolvidos primeiro no caderno de Camila. Relatórios assinados por Bruno continham modelos que ela havia construído. Tiago apresentara recomendações baseadas em cenários que ela testara noite adentro. Ela havia permitido isso porque se tornar indispensável de forma invisível parecia mais seguro do que se tornar ameaçadora de forma visível. Por 6 meses funcionou, até não funcionar mais. Dentro do elevador, finalmente sozinha, as mãos de Camila começaram a tremer. Ela fitou a foto de Theo dentro da caixa. Mês que vem, mensalidade da escola, tênis novo.
A promessa que fizera de que um dia veriam o oceano juntos, não apenas um vislumbre de água distante nas bordas industriais de Florianópolis, mas um dia inteiro e despreocupado em que Theo pudesse construir castelos e correr atrás das ondas. Camila fechou os olhos. Então as portas do elevador se abriram. Quando pisou na calçada, já estava planejando, porque o medo podia ficar com a noite, a responsabilidade era dona da tarde. Lá em cima, Ricardo Fontoura assinava vários documentos sem saber que uma das páginas em sua mesa acabara de tirar da empresa a pessoa mais discreta e mais importante de toda a operação. Aos 27 anos, Ricardo havia transformado a transportadora regional herdada do pai numa empresa que atendia indústrias em vários estados. Entendia expansão, margens, contratos e risco. O que não entendia tão bem eram as pessoas escondidas atrás dos relatórios. Quando Rodrigo lhe dissera que uma funcionária júnior seria desligada por um erro operacional grave, Ricardo autorizara sem sequer perguntar o nome dela. Para ele, Camila Duarte fora apenas uma linha num relatório de pessoal. Em breve descobriria que a linha que ele havia apagado sustentava metade da página. Naquela tarde, Camila chegou cedo à escola de Theo. Ele saiu correndo pela porta segurando uma folha de papel dobrada. "Mãe, olha!" Havia desenhado um mar azul todo torto, um sol amarelo e um barco bem maior do que as pessoas dentro dele. "Somos nós", explicou. "Para quando a gente for na praia." Camila se agachou, examinou o desenho com a seriedade de quem avalia uma obra de museu e disse que era lindo. Não contou que tinha sido demitida. Crianças não entendiam política de escritório, mas entendiam as sombras que atravessavam o rosto de um pai ou de uma mãe. Camila se recusava a fazer Theo carregar um medo que ele ainda era pequeno demais para nomear. Naquela noite, depois que ele adormeceu, ela sentou-se à mesa da cozinha. Suas economias dariam para talvez 4 semanas com folga, um pouco mais se cortasse tudo que não fosse essencial. Atualizou o currículo. Depois ficou olhando para o teto até quase amanhecer. Sabia de algo que a Litoral Norte não sabia. Sem suas correções diárias, pequenas falhas escondidas dentro da plataforma de roteamento começariam a se multiplicar. A primeira grande falha veio 6 dias depois. Um carregamento destinado a um cliente industrial no interior do estado foi encaminhado pela sequência de distribuição errada. Viajou centenas de quilômetros para longe do ponto de transferência correto antes que alguém percebesse o erro. A entrega chegou com vários dias de atraso, acionando uma multa contratual grande o bastante para consumir boa parte do lucro trimestral da conta. Rodrigo chamou de erro humano isolado. Bruno culpou o software. Tiago culpou o turno da noite. Eles remendaram o problema visível sem entender sua causa. Mais falhas se seguiram. Um estoque de armazém mostrava mercadoria que fisicamente não existia. Um cliente foi cobrado em duplicidade. Outro compromisso de entrega foi criado para uma data que nenhuma frota disponível conseguiria cumprir. Antes de sair, Camila detectava esse tipo de contradição silenciosamente, toda manhã. Sem ela, o sistema deixou de falhar em silêncio. Passou a falhar em público. Ricardo notou o padrão pela primeira vez ao revisar os painéis de desempenho. Uma noite. A divisão de logística da Litoral Norte havia registrado uma eficiência notavelmente estável por 8 meses seguidos. Depois, quase da noite para o dia, os números desabaram. Ricardo chamou Rodrigo. O gerente chegou com explicações prontas. Pessoal novo, demanda inesperada, instabilidade de software, ajuste normal. Ricardo escutou. Depois girou o monitor. Por que todos os principais indicadores começaram a cair na mesma semana? Rodrigo falou em coincidência. Ricardo não gostava de coincidências quando vários números independentes apontavam para a mesma data. Depois que todos saíram, ele ficou na sala. Comparou as falhas operacionais com as mudanças de pessoal. Apenas uma saída se alinhava quase perfeitamente com a queda. Camila Duarte. O nome não significava nada para ele. Isso o incomodou. Abriu o registro dela. A formação dela superava as exigências do cargo. Referências anteriores descreviam uma capacidade analítica fora do comum. Várias anotações de contratação sugeriam que ela originalmente fora considerada para um cargo mais avançado,
antes de ser colocada num nível inferior. Ricardo continuou lendo. Nada explicava por que uma funcionária assim havia passado 6 meses produzindo quase nenhum trabalho com o próprio nome nele. Do outro lado da cidade, Camila descobria o custo de uma reputação profissional manchada. Mandou currículos para todo lado. Várias empresas nunca responderam. 2 entrevistas correram bem, até os recrutadores entrarem em contato com a Litoral Norte para referências. Depois disso, a comunicação esfriava abruptamente. Camila suspeitava de Rodrigo. Começou a aceitar qualquer trabalho que encontrasse. Reorganizou o estoque de uma loja de ferragens do bairro. Montou uma planilha de orçamento para uma mulher que tinha uma pequena confeitaria. Deu aulas de reforço de matemática à noite. Tratava cada tarefa com o mesmo cuidado que antes dedicava às contas milionárias da Litoral Norte. Uma noite, enquanto ajudava Theo com a lição de casa, ele levantou os olhos. "Por que você não usa mais roupa de escritório?" Camila parou de escrever. Escolheu a resposta mais simples e verdadeira. "Eu saí de um lugar onde não estavam sendo justos comigo. Estou tentando encontrar um lugar melhor." Theo pensou por um momento. Depois disse: "Eles devem não ser muito espertos." "Por quê?" "Porque você é a pessoa mais esperta que eu conheço." Camila riu. Depois o puxou para perto antes que ele visse seus olhos marejarem. Na Litoral Norte, Ricardo pediu os registros brutos do sistema sem avisar Rodrigo. O que descobriu transformou a suspeita em raiva. Por 6 meses, uma única conta de usuário havia corrigido repetidamente inconsistências de roteamento antes que qualquer outra pessoa chegasse ao escritório. As anotações internas de Camila previam falhas com precisão impressionante. Mais importante, o aviso dela sobre o incidente que supostamente justificara sua demissão ainda estava no sistema, com data e hora registradas dias antes da falha. A prova nunca havia sumido. Alguém apenas garantira que quem tomava as decisões nunca a visse. Depois que Camila saiu, as contas de Bruno e Tiago apareciam repetidamente antes de novos erros no sistema. Ricardo ficou paralisado. Eles não haviam demitido a pessoa responsável pelo desastre. Haviam demitido a pessoa que o impedia. E a assinatura dele tinha tornado isso possível. Ricardo poderia ter demitido Rodrigo imediatamente. Em vez disso, fez algo mais perigoso para quem dependia de histórias combinadas. Escutou. Chamou primeiro os funcionários mais novos. Uma analista recém-contratada chamada Larissa Bento contou que, quando surgiam problemas em suas primeiras semanas, todo mundo procurava Camila discretamente. "Ela nunca agia como se estivesse no comando", disse Larissa. Mas de algum jeito as coisas funcionavam depois que ela punha a mão. Um técnico de suporte chamado Felipe Marins se lembrava de ver Bruno encaminhar arquivos de Camila para si mesmo tarde da noite. Na manhã seguinte, material parecido aparecia em apresentações assinadas por Bruno. Nenhum dos dois achava que estava expondo um escândalo. Isso tornava o depoimento ainda mais convincente. Depois, Ricardo questionou Bruno. Pediu que explicasse a lógica de roteamento que ele afirmava manter havia meses. Bruno encheu vários minutos com vocabulário impressionante. Ricardo seguiu com uma pergunta técnica precisa. Bruno não soube responder. Tiago se saiu ainda pior. Pior ainda, sua explicação contradizia a versão de Bruno sobre a mesma falha. Ricardo deixou Rodrigo por último. Colocou sobre a mesa os registros de acesso impressos, junto com o aviso original de Camila. O rosto de Rodrigo mudou. Ricardo não o acusou. Apenas perguntou: "Há algo que você gostaria de explicar antes que eu continue?" Rodrigo tentou culpar a equipe. Ricardo o deixou falar até as desculpas começarem a colidir com as provas. Então, o dispensou da sala. Naquela noite, Ricardo olhou de novo para o nome de Camila. Uma pergunta o incomodava mais do que a fraude técnica em si. Por que ela não havia lutado? Ela tinha provas. Entendia o sistema melhor do que todos que a acusavam. Ainda assim, simplesmente fora embora. Ricardo havia passado a vida inteira avançando contra a resistência. A ideia de que alguém pudesse entender uma batalha perfeitamente e escolher deliberadamente não travá-la o fascinava. Por fim, compreendeu. Talvez Camila soubesse algo que ele não sabia.
A verdade nem sempre basta quando a estrutura que decide o que é verdade já está corrompida. Encontrar o endereço dela foi fácil. Encontrar coragem para aparecer lá não foi. Ricardo descartou a ideia de mandar o RH entrá-la em contato, enviar outra mensagem corporativa depois do que a Litoral Norte tinha feito, parecia covardia. Então, certa tarde, cancelou as reuniões e atravessou a cidade dirigindo ele mesmo. Camila morava num prédio antigo, longe do escritório dele à beira-mar. Rupas estendidas pendiam de várias sacadas. Crianças andavam de bicicleta pelo estacionamento. Alguém por perto fritava cebola, e uma senhora regava plantas junto à escada. Ricardo, de repente, entendeu a distância entre a sala onde assinava rescisões e os lugares onde aqueles papéis pousavam. Camila abriu a porta. O reconhecimento foi imediato. Theo apareceu atrás dela. A expressão de Camila endureceu. O que o dono da Litoral Norte quer na porta do meu apartamento? Ricardo tinha ensaiado várias frases elaboradas. Abandonou todas. Encontrei o seu aviso. Camila não disse nada. Encontrei os registros de acesso também. Você foi culpada por algo que tentou impedir. Ainda nada. Ricardo continuou. Assinei sua demissão sem investigar. Nem sabia o seu nome. Isso foi falha minha. Algo se moveu nos olhos dela, mas ela não o convidou para entrar. Se você veio aqui para se sentir melhor consigo mesmo, disse Camila. Já pediu desculpas. Pode ir para casa. Ricardo quase sorriu, apesar de tudo. E se eu vim por outro motivo, então diga com clareza. Então ele disse. A Litoral Norte estava perdendo contas importantes. O sistema de roteamento estava se deteriorando. As pessoas apresentadas como especialistas não entendiam o que diziam ter construído. Precisamos de você. Camila balançou a cabeça. Não. Ricardo esperava resistência. Não esperava a resposta antes de terminar a proposta. Você ainda nem ouviu o salário. Então você ainda não entendeu o problema. Ela o lembrou de que dinheiro não a havia protegido da primeira vez. Voltar ao lado das mesmas pessoas que tinham se apropriado do trabalho dela e destruído sua reputação não seria reparação. Seria apenas voltar à mesma armadilha com um salário melhor. Ricardo escutou. Por fim, Camila lhe deu condições. Se ele realmente quisesse consertar o estrago, poderia começar sem ela. Investigar de verdade. Responsabilizar quem fosse responsável. Limpar o histórico profissional dela por escrito. Depois disso, talvez pudessem conversar sobre o futuro. Naquele momento, Theo puxou a manga da mãe. Mãe, ele é o chefe bobo? Camila fechou os olhos. Ricardo piscou. O quê? O chefe bobo que não sabia que você era esperta. Camila pareceu mortificada. Ricardo riu pela primeira vez em dias. Disse a Theo. Receio que eu tenha sido exatamente esse chefe. Theo o estudou. Você ainda é bobo? Estou trabalhando nisso. Pela primeira vez, Camila quase sorriu. Ricardo foi embora sem acordo nenhum, mas sabia exatamente o que precisava fazer. Não convencê-la com promessas, e sim se tornar alguém cujas promessas tivessem provas por trás. A auditoria independente começou na semana seguinte. Os registros digitais confirmaram que Bruno e Tiago haviam repetidamente reivindicado para si o trabalho de Camila. As tentativas deles de mexer nos sistemas depois da demissão dela se correlacionavam diretamente com várias falhas. As ações de Rodrigo foram piores ainda. Ele sabia do aviso de Camila. Mensagens recuperadas durante a auditoria mostravam que ele deliberadamente impediu que chegasse à alta gerência, porque reconhecê-lo exporia o quanto sua equipe sênior mal entendia a plataforma. Camila havia sido escolhida por ser o sacrifício mais fácil. Ricardo demitiu os três. Depois ordenou algo que a Litoral Norte jamais havia feito por um ex-funcionário. Assinou uma correção formal, declarando que a demissão de Camila Duarte resultara de falha interna da gerência, que nenhuma má conduta profissional pertencia a ela e que o trabalho dela havia fortalecido materialmente a empresa durante os 6 meses em que esteve lá. Levou a carta pessoalmente até ela. Camila leu 2 vezes. As mãos se apertaram em volta do papel. Sei que isso não devolve o que aconteceu, disse Ricardo. Não. A voz dela tremeu levemente.
Mas me dá uma coisa. O quê? A prova de que eu não imaginei aquilo tudo. Ricardo finalmente entendeu que a injustiça danifica mais do que a renda. Quando pessoas suficientes insistem que você é o problema, até a própria certeza começa a corroer por dentro. A segunda proposta que ele fez foi completamente diferente. Sugeriu criar uma divisão de resiliência de sistemas, responsável por proteger as operações críticas da Litoral Norte. Camila a lideraria. Ela responderia fora da linha de comando que a havia traído. Sua autoridade seria escrita em política formal da empresa. Seu horário respeitaria, sempre que possível, o horário escolar de Theo. Dessa vez, ela não disse não. Fez perguntas. O que aconteceria se funcionários seniores resistissem a ela? Como as decisões seriam documentadas? Quem poderia contestar suas recomendações técnicas? Ricardo respondeu com honestidade, inclusive quando a resposta era imperfeita. Depois de vários dias, Camila aceitou. Voltou sem gratidão. Voltou como profissional, tomando uma decisão de negócios. Na primeira manhã, Larissa a viu entrando e correu até ela. Eu esperava que você voltasse. Camila olhou para a mesa que costumava ocupar. Alguém mais estava sentado ali agora. Sentiu-se, estranhamente, aliviada. A nova sala era pequena, mas iluminada, com o nome dela na porta de vidro. Camila Duarte. Por anos, se fazer pequena havia sido uma estratégia de sobrevivência. Agora, ela decidia que sobreviver já não bastava. A nova equipe incluía Larissa, Felipe e 2 engenheiros transferidos de outra divisão. Camila insistiu em documentação, propriedade compartilhada, revisão por pares e uma regra acima de todas. Nenhum processo crítico poderia depender do conhecimento trancado na cabeça de uma única pessoa. Em semanas, as falhas do sistema caíram drasticamente. Em meses, o desempenho logístico superou o recorde anterior. Ricardo passou a visitar o departamento com mais frequência. No início, Camila supôs que ele estava fiscalizando sua decisão cara. Com o tempo, percebeu que ele estava, na verdade, escutando. As conversas entre eles permaneciam profissionais. Camila não lhe dava tratamento especial algum, o que Ricardo achou, para sua surpresa, revigorante. Numa reunião até tarde, Camila olhou para o relógio. Preciso buscar o Theo. Ricardo olhou para a apresentação inacabada. Claro. Na semana seguinte, Camila notou que as reuniões recorrentes tinham sido reagendadas para mais cedo. Ricardo nunca mencionou tê-las mudado. Isso pesou mais do que se ele tivesse dito algo. Pequenas coisas foram se acumulando. Ricardo aprendeu que Camila só bebia o café depois de esquecê-lo na mesa até esfriar. Camila aprendeu que Ricardo às vezes ficava no escritório muito depois de todos saírem, porque a casa dele parecia mais vazia do que o prédio. O pai dele havia fundado a empresa original e medira o afeto principalmente através de conquistas. Ricardo herdara tanto o negócio quanto a expectativa impossível de se mostrar digno dele. Uma noite, ele admitiu, quase sem querer, que invejava a relação de Camila com Theo. Por quê? Porque ele precisa de você por quem você é, não porque você é dono de alguma coisa. Camila passou a olhá-lo de outra forma depois disso. Não mais como o executivo rico, cuja assinatura descuidada ajudara a destruir sua estabilidade, mas como um homem solitário que passara anos cercado de gente sem quase nunca saber em quem podia confiar. Theo acelerou o que nenhum dos 2 adultos pretendia discutir. Ele gostou de Ricardo imediatamente. Sempre que visitava o escritório, fazia perguntas sobre caminhões, navios, computadores e se os chefes podiam comer biscoito durante as reuniões. Num sábado, um problema urgente de software obrigou Camila a trabalhar por várias horas. Sem quem cuidasse de Theo naquele dia, ela o levou junto. Ricardo se ofereceu para entretê-lo. Quando Camila voltou da sala de servidores, parou na porta da sala de Ricardo. O carpete caro estava coberto de papel. Ricardo e Theo estavam sentados no chão, construindo uma cidade em miniatura, com diagramas de embarque descartados. Galpões viravam casas. Corredores de entrega viravam avenidas. Uma folha dobrada virava um porto. Nenhum dos 2 percebeu que Camila observava. Por anos ela havia se protegido presumindo que qualquer coisa bonita
cedo ou tarde, poderia ser usada contra ela. Ainda assim, algo naquela cena afrouxou um lugar trancado dentro dela. Ela não deu nome a esse sentimento. Ainda não. Mas outras pessoas notaram a proximidade crescente antes de ela mesma estar pronta para admitir. E em escritórios onde a ambição sobrevivia se alimentando de suspeita, os boatos começaram muito antes de qualquer um dos dois entender o quanto podiam se tornar perigosos. Os boatos começaram baixinho. Alguns funcionários sugeriam que a ascensão de Camila fora rápida demais. Outros se perguntavam por que Ricardo visitava tanto o departamento dela. Alguns insinuavam que talento sozinho não explicava por que uma ex-analista júnior demitida agora liderava uma divisão importante. Camila reconheceu o padrão na hora. Antes, tinham apagado a competência dela por considerá-la insignificante. Agora, apagavam sugerindo que era favorecida. Rodrigo, enquanto isso, não havia desaparecido calado. Por meio de velhos contatos, chegou a 2 conselheiros seniores que já não gostavam da independência de Ricardo. Ofereceu-lhes uma história atraente. Ricardo demitira gerentes experientes, criara um cargo poderoso para uma mulher e ficara pessoalmente ligado a ela. Os conselheiros pediram uma revisão formal. Na reunião, chamaram as acusações de preocupações de governança. Falaram em custos de rescisão, reestruturação de departamento, julgamento executivo. Então um deles usou a expressão que rondavam a manhã inteira: conflito de interesse. Ricardo entendeu exatamente o que insinuavam. Meses antes, talvez tivesse se irritado. Em vez disso, abriu uma pasta. Apresentou a auditoria mostrando o aviso de Camila, a supressão de provas por Rodrigo e as falhas técnicas causadas por Bruno e Tiago. Depois mostrou os dados de desempenho. A Litoral Norte havia se deteriorado imediatamente após a saída de Camila e só se recuperara depois que ela voltara com autoridade para corrigir falhas sistêmicas. Se a preocupação de vocês é o desempenho da empresa, disse Ricardo, expliquem por que ninguém pediu uma revisão de emergência enquanto aquela divisão perdia clientes. Por que a preocupação só apareceu quando a pessoa que consertava tudo isso se tornou visível? Ninguém respondeu. O ataque desmoronou, o boato não. Camila soube da reunião por uma colega que entregou a fofoca sob uma fina camada de simpatia. Então as pessoas acham que eu tenho esse cargo por causa do Ricardo. A mulher pareceu incomodada. Só estou contando o que ouvi. Naquela tarde, Camila entrou na sala de Ricardo e fechou a porta. Sua raiva era silenciosa. Isso a tornava mais pesada. Passei anos trabalhando o dobro porque sabia que gente como Rodrigo sempre precisaria de menos provas para duvidar de mim, disse ela. Agora, no momento em que meu trabalho se torna visível, decidem que pertence a você. Ricardo começou a responder. Ela o interrompeu. Preciso de uma verdade. Você continuou descendo até o meu departamento por causa do meu trabalho ou por outro motivo? O silêncio tomou a sala. Ricardo poderia ter escolhido a resposta segura. Não escolheu. No começo, seu trabalho. A expressão de Camila permaneceu imóvel. E agora? Ricardo olhou direto para ela. Agora procuro motivos para te ver. Camila respirou fundo. Ele continuou antes que o medo pudesse transformar a sinceridade em recuo. Contou que pensava nela fora do escritório, que à tarde construindo ruas de papel com Theo o havia afetado mais do que esperava, e que em algum ponto entre investigar uma injustiça e conhecer quem Camila realmente era, a admiração profissional se tornara algo pessoal. Acrescentou uma coisa de imediato. Nunca vou usar meu cargo para pedir nada de você. Se isso tornar seu trabalho mais difícil, eu recuo. A raiva de Camila virou confusão. O boato doía justamente porque continha um fragmento de verdade. Ela também tinha sentimentos. Isso a assustava mais do que a fofoca. Havia passado anos construindo estabilidade em torno de Theo. Se apaixonar pelo dono da empresa que um dia a demitira parecia exatamente o tipo de decisão que pessoas sensatas alertam os outros a não tomar. Preciso de tempo, disse ela. Ricardo assentiu. 2 dias depois, uma empresa concorrente de logística entrou em contato com Camila. A proposta era excelente. Cargo respeitado, salário forte, sem histórico, sem Rodrigo, sem conselho suspeito,
sem Ricardo. Camila colocou a proposta sobre a mesa da cozinha depois que Theo dormiu. Um caminho oferecia segurança, o outro, incerteza. Ela havia construído toda a vida adulta escolhendo o caminho mais seguro. Pagar a conta necessária primeiro. Confiar devagar. Nunca depender de promessas. Nunca se tornar visível o bastante para ser facilmente atacada. Na tarde seguinte, a escola de Theo encerrou mais cedo por causa de uma reunião de professores. Então Camila o levou à Litoral Norte. Antes que ela pudesse impedi-lo, Theo avistou Ricardo através da porta de vidro de uma sala de reuniões e correu até lá. Ricardo estava reunido com vários clientes importantes. Theo espiou por dentro. Ricardo se desculpou e saiu para o corredor. Agachou-se à altura de Theo. Estou preso numa reunião de adulto muito chata. Theo franziu a testa, com simpatia. Mas vou escapar logo. Talvez a gente possa tomar sorvete depois, se sua mãe deixar. Theo se iluminou. Camila observava mais adiante no corredor. Ricardo não sabia que ela estava ali. Não havia plateia para impressionar. Ele havia interrompido uma sala cheia de gente poderosa só para garantir que um menino não se sentisse ignorado. E Camila entendeu uma coisa. Ser invisível havia moldado boa parte da vida dela. Ricardo, enfim, aprendera a enxergá-la. Mais importante ainda, também enxergava Theo. Naquela noite, ela dobrou a proposta da concorrente. Não a assinou. Na manhã seguinte, foi até a sala de Ricardo. Recebi outra proposta de emprego. O rosto dele se fechou. Recusei. Ele a fitou. A voz de Camila era firme, apesar do medo. Estou cansada de me fazer pequena, só porque coisas pequenas são mais difíceis de destruir. Ela disse que sentia algo por ele. Também deu uma condição. Aconteça o que acontecer no plano pessoal, o valor profissional dela jamais poderia depender do relacionamento entre eles. Ricardo concordou. Não como um favor, mas como algo que já devia ter entendido antes mesmo de conhecê-la. Camila recusou o sigilo. Se ela e Ricardo fossem explorar um relacionamento, escondê-lo só alimentaria os mesmos boatos que queriam derrubar. Mas transparência exigia estrutura. Camila propôs que sua divisão deixasse de responder diretamente a Ricardo. O desempenho passaria a ser medido por metas auditadas de forma independente e revisado por um comitê separado. Ricardo aceitou de imediato. Em meses, os números falaram mais alto que a fofoca. O tempo de inatividade do sistema caiu. A retenção de clientes melhorou. Várias fragilidades caras de roteamento foram eliminadas. A equipe de Camila desenvolveu salvaguardas. Outras empresas de logística passaram a convidar a Litoral Norte para apresentações em conferências do setor. Larissa se tornou analista sênior sob a mentoria de Camila. Felipe desenhou um processo de rastreamento de incidentes que impedia que avisos fossem enterrados dentro dos canais de gerência. Mais uma vez, Camila fez questão de que os nomes deles aparecessem em seus próprios trabalhos. Havia aprendido, da pior forma, o que acontecia quando uma conquista ficava anônima. Os conselheiros que a haviam desafiado por fim pararam de cochichar, porque toda medida objetiva fortalecia a posição dela. A influência remanescente de Rodrigo também desapareceu depois que uma nova investigação revelou suas tentativas de manipular o conselho com informações enganosas. Bruno e Tiago foram parar em empregos comuns em outros lugares, incapazes de sobreviver com reputações emprestadas, sem o trabalho de outra pessoa por baixo delas. Camila raramente pensava neles. O sucesso, ela descobriu, ficava mais leve quando já não exigia vigiar quem um dia quisera vê-la fracassar. O relacionamento dela com Ricardo cresceu devagar. Não houve grandes gestos públicos. Ambos já tinham vivido tempo demais entre pessoas que confundiam espetáculo com sinceridade. Em vez disso, havia noites comuns. Ricardo às vezes se juntava a Camila e Theo para jantar. Aprendeu a fazer misto quente sem queimar um dos lados. Theo lhe ensinou as regras complicadíssimas de um jogo de cartas que parecia mudar toda vez que Ricardo começava a ganhar. Às vezes, Camila se pegava rindo, antes de lembrar que um dia havia prometido a si mesma nunca mais depender emocionalmente de ninguém. Com o tempo, parou de se corrigir. Num sábado de manhã,
Vários meses depois de seu retorno à Litoral Norte, Ricardo chegou ao apartamento de Camila usando jeans em vez de terno. Theo abriu a porta. A gente vai? Ricardo assumiu um ar solene. Só se sua mãe não tiver mudado de ideia. Camila apareceu no corredor carregando uma bolsa de praia. Não mudei. Foram de carro para o leste, rumo à Praia dos Ingleses. Theo falou quase o caminho inteiro. Quando o mar finalmente apareceu por trás das dunas, ele saiu correndo, gritando como se tivesse descoberto o oceano sozinho. Camila ficou parada. Lembrou-se da caixa de papelão, da carta de demissão. Da noite em que Theo lhe mostrara o desenho de um barco no exato dia em que sua vida parecia estar desmoronando. Ricardo parou ao lado dela. Você está bem? Camila assentiu. Prometi isso a ele antes mesmo de saber como ia pagar o aluguel. Foram atrás de Theo em direção à água. Ricardo se mostrou consideravelmente menos gracioso diante das ondas do que havia dado a entender. Theo achou aquilo hilário. À tarde, os três se sentaram numa canga, dividindo sanduíches, enquanto Theo enchia uma velha caixa de papelão com conchinhas. Não era a mesma caixa que Camila carregara para fora da Litoral Norte. Essa ela havia jogado fora meses atrás. Ainda assim, ver outra caixa de papelão virar um baú de tesouro parecia a vida corrigindo uma de suas próprias metáforas. Theo olhou para Ricardo. Você não é mais o chefe bobo. Ricardo considerou o veredito com cuidado. Isso é animador. Minha mãe diz que as pessoas conseguem aprender. Sua mãe geralmente tem razão. Sempre. Camila ergueu uma sobrancelha. Ricardo se corrigiu. Sua mãe tem razão com uma frequência impressionante e estatisticamente inconveniente. Theo riu e correu para a água. Ricardo o observou se afastar. Pela maior parte da minha vida, achei que ser responsável significava conhecer os números, disse ele. Agora acho que significa saber o que os números estão fazendo com as pessoas. Camila olhou para o horizonte. A lição custara caro a todos eles. Mas talvez lições que não custam nada raramente mudem alguém. Enquanto a luz da tarde suavizava sobre o Atlântico, Camila observava Theo catando conchinhas perto da linha da maré e pensava na estranha estrada que os havia trazido até ali. Um dia acreditara que força significava suportar a dor sem demonstrá-la. A vida havia recompensado essa crença vezes demais para torná-la perigosa. Quando o pai de Theo desaparecera do dia a dia deles, ela aprendera a resolver problemas sozinha. Quando o dinheiro escasseava, trabalhava mais. Quando empregadores a subestimavam, ela se tornava mais útil ainda. Quando colegas levavam o crédito, dizia a si mesma que reconhecimento importava menos do que manter o salário. Aos poucos, sobreviver virara um hábito tão completo que ela parara de se perguntar se sobreviver era a mesma coisa que viver. A Litoral Norte havia exposto o custo desse engano. Da primeira vez que trabalhou lá, Camila se fizera invisível porque a invisibilidade parecia segura. Da segunda vez, voltara com o nome na porta. Não eram duas mulheres diferentes. Eram a mesma mulher, finalmente entendendo que dignidade não era apenas sair de cabeça erguida. Às vezes, dignidade significava voltar sob condições justas e exigir que a verdade fosse escrita onde todos pudessem ver. Ricardo também havia mudado. Antes de Camila, se considerava um empregador justo porque não maltratava ninguém de propósito. Aprendeu, enfim, que justiça exigia mais do que boas intenções. Um líder podia ferir alguém sem levantar a voz. Uma assinatura podia machucar uma família inteira. Um gerente que recebia confiança sem prestar contas podia transformar o sustento de outra pessoa num escudo para as próprias falhas. Ricardo não havia criado a desonestidade de Rodrigo, mas sua distância abrira espaço para ela. A partir daquele momento, passou a dedicar tempo aos galpões, a escutar os funcionários mais novos, a exigir que decisões importantes sobre pessoal incluíssem provas documentadas e revisão independente. Não porque Camila pediu, mas porque finalmente entendeu que poder se torna perigoso sempre que quem o detém enxerga relatórios com mais clareza do que enxerga pessoas. Camila também aprendeu algo mais difícil. Ser cautelosa a havia protegido muitas vezes, mas o medo às vezes se disfarça de sabedoria. A proposta da concorrente fora mais segura,
Deixar Ricardo para trás teria sido mais fácil. Ela poderia passar o resto da vida evitando qualquer situação capaz de machucá-la e chamar isso de maturidade. Mas uma vida protegida de toda ferida possível acaba, eventualmente, protegida também da alegria. Confiar não significava esquecer o que havia acontecido. Perdoar não significava fingir que a injustiça fora inofensiva. Amar não exigia abrir mão da independência. Confiança verdadeira, Camila entendeu, se constrói quando outra pessoa recebe a chance de agir livremente e escolhe a honestidade repetidas vezes. Theo voltou carregando uma concha não maior que a palma da mão. Essa é sua, mãe. Camila a aceitou. Depois ele encontrou outra. E essa é do Ricardo. Ricardo agradeceu com seriedade exagerada. Camila sorriu. Anos depois, ela se lembraria daquela tarde com mais clareza do que do dia em que fora demitida. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque finalmente encontrara seu tamanho certo. O que um dia parecera o fim de sua vida havia se tornado apenas um ponto de virada doloroso dentro de algo muito maior. Ela entendeu então que as pessoas costumam se enganar sobre onde mora o próprio valor. Procuram-no em cargos, aprovação, salários, relacionamentos ou na opinião de salas cheias de gente poderosa. Mas nada disso cria valor. No máximo, reconhece o que já estava ali. Camila havia sido brilhante enquanto sentava despercebida num canto. Havia sido digna enquanto carregava uma caixa de papelão até o elevador. Havia sido uma boa mãe enquanto calculava quantas semanas de aluguel ainda restavam. Nada do que Ricardo lhe deu depois criou essas verdades. Ele apenas se tornou sábio o bastante para enxergá-las. E talvez essa fosse a lição mais profunda de todas. Nunca confunda ser ignorado com ser comum. Algumas das pessoas mais fortes em nossas vidas carregam responsabilidades que ninguém aplaude, resolvem problemas que ninguém percebe e mantêm famílias ou locais de trabalho inteiros de pé sem que seus nomes apareçam em lugar nenhum importante. Às vezes, a vida traz reconhecimento. Às vezes não. De qualquer forma, o caráter permanece. Camila observou Theo correndo de volta para a água enquanto Ricardo o seguia, fingindo que conseguiria alcançá-lo. Ela se levantou, sacudiu a areia da roupa e foi atrás dos dois. Pela primeira vez em muito tempo, não estava calculando o amanhã. Não estava medindo o risco. Estava simplesmente presente. A mulher que um dia saíra de um escritório carregando tudo o que possuía dentro de uma caixa de papelão havia passado anos acreditando que manter a cabeça erguida significava não precisar de ninguém ao lado. Agora, entendia algo mais suave. Força não era carregar tudo sozinha. Força era saber o que podia carregar, saber o que devia se recusar a carregar e reconhecer as raras mãos em que valia a pena confiar para ajudar. O barquinho de papel que Theo havia desenhado num dos dias mais difíceis da vida dela finalmente chegara ao oceano. E ela também.